Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga. Cada vez mais em sua vida. Boa tarde, bem-vindo ao Telescópio desse dia 6 de janeiro. Então, iniciando hoje, dando sequência aqui também a nossa série de entrevistas especiais. Na reprise de hoje, vamos reprisar uma entrevista que deu muito o que falar, que trouxe muita informação, que foi com o Dr. José Otávio Vasques. Ele falou sobre a pandemia, falou sobre vacina, falou sobre os rumos que tudo isso estava tomando. Então, você vai ver toda essa entrevista muito especial, que foi ao ar dia 14/12, que vai ser reprisada hoje aqui para você. Telescópio começando, seja muito bem-vindo. Você que está conectado com a gente através do canal 8 da NET, também através das nossas páginas aqui, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram. É sempre uma alegria poder estar junto com você. Mais uma semana que se inicia e mais uma semana onde nós tratamos então deste assunto de saúde pública, desse assunto também que faz parte aí do nosso dia a dia. Desde lá do comecinho do ano, nós estamos aí conversando aqui e cada dia mais também novas informações vão surgindo. E para conversar com a gente aqui, temos então Dr. José Otávio Vasques Aires, otorrino laringologista aqui da cidade de Itapetininga. Dr. José Otávio, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Uma alegria muito grande ter o senhor aqui no programa. Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade. Esperamos bater um papo aqui e poder ajudar as pessoas a se preservarem mais. Muito bem. Eu gostaria de perguntar, senhor, nós já conversamos algumas vezes aqui sobre a pandemia, sobre a Covid-19. Como você avalia a situação atual? Nós tivemos aí uma reabertura, de certa forma parecia aí uma aurora de uma melhora, de um tempo diferente, mas parece que está tudo voltando atrás. Como que o senhor avalia esse momento? Então, existiu toda uma expectativa de que tudo melhorasse porque a estatística estava caindo. Mas em função dessa abertura, as pessoas se expuseram mais e realmente o aumento foi brutal. Aqui na nossa cidade, a procura de consulta por motivo de Covid, ela atingiu proporções enormes, muito acima do chamado período de pico. Então, realmente a gente precisa estar consciente que nós estamos numa fase extremamente difícil. E assim, falando justamente a respeito disso, nós tivemos esse período, uma reabertura, um momento, e isso propiciou, talvez, vamos dizer assim, as pessoas a se exporem mais, a ter mais gente. E isso, os casos também hoje, de acordo principalmente com os protocolos que já foram estabelecidos, hoje já se sabe tratar mais ou ainda se tem muita dúvida ainda a respeito de como receber, de como dar esse primeiro atendimento às pessoas que procuram os hospitais? Os primeiros meses de pandemia foram muito difíceis, não se conhecia muito bem a fisiopatologia. Ainda não está tudo elucidado, mas assim, a forma que a gente tem de tratar hoje é extremamente superior ao que se sabia antes. Porém, mesmo fazendo todo o tratamento adequado, no tempo certo, existem riscos de complicações graves até com óbito. Então, não é porque hoje se sabe se tratar melhor que as pessoas vão relaxar. Muito bem, e algo que se comenta bastante, doutor, é que assim, se fala muito em segunda onda em alguns países, E tem gente que fala, não, no Brasil não é a segunda onda, porque de certa forma nós não tivemos uma queda muito acentuada no contágio, o contágio sempre continuou e agora está só de certa forma tendo o verdadeiro pico agora. Como que o senhor vê isso? Então, na verdade não é uma segunda onda mesmo, porque houve um arrefecimento da primeira onda. Então houve uma diminuição, mas a gente não chegou a níveis tão baixos. Ela continua ainda alta, então a gente chama de recrudescimento da primeira onda. Mas assim, mais importante do que a gente chamar de primeira, segunda onda, é a gente prevenir e não deixar que isso continue aumentando. Muito bem, doutor. Então, é sempre muito importante e nós já temos aqui alguns recados do pessoal participando aqui junto com a gente. Você que está ligado aqui no Telescópio, o Moacir Antônio manda o seu boa tarde, a Laís Reis, ela manda aqui pra gente bate-papo essencial nessa situação que estamos vivendo. Augusto Benedetti manda aqui uma reação aqui à nossa transmissão. E você que está acompanhando pode mandar o seu recado. Não deixe mesmo de participar, de tirar suas dúvidas. Quais são os assuntos aí que têm chegado para você, que você tem dúvidas? Manda aqui, que o Dr. José Otávio está aqui para conversar com a gente. Doutor,
falando justamente a respeito da reinfecção, né? Uma das coisas que as pessoas falavam bastante era tipo, se eu for ter, quero ter já, para já ficar tranquilo depois, não se preocupar mais com o Covid. Isso acaba muitas vezes agora se demonstrando que talvez não seja tão assim, né? Existem algumas pessoas ou algumas situações que acabam muitas vezes tendo uma reinfecção. Isso já está comprovado, doutor? Sim, já há uns 2 meses atrás nós já tínhamos 5 casos comprovados de reinfecção no mundo. E no Brasil agora nós tivemos o primeiro caso confirmado de reinfecção. É muito difícil, é uma exceção, realmente a gente não precisa ficar aterrorizado que todo mundo vai ter de novo, mas é uma realidade sim, pode existir esse risco, principalmente se a pessoa tiver alguma alteração que propicia isso. E existe uma possibilidade de uma mutação, porque o vírus já teve algumas mutações. Se ele tiver uma mutação um pouquinho maior, ele vai conseguir driblar o nosso sistema imunológico e aí possivelmente todas as pessoas que tiveram vão ter de novo. Então mesmo quem teve deve manter os cuidados. Muito bem, o senhor falou aqui, né? Alguma alteração que propicia, que a pessoa pode ter. Isso já se sabe mais ou menos assim, quem teve a reinfecção, se ele teve alguma outra questão que de certa forma já é comum em cada um dos casos ou não? Então, está se estudando, porque também não são muitos casos, né? Porque muitos são falso positivos. Então são poucos os casos, mas assim, ainda não encontraram nenhuma causa imunológica óbvia de por que essas pessoas se reinfectaram e outras não. Mas esses casos estão sendo bastante estudados ainda. Muito bem, doutor. E isso é algo que chama bastante atenção, né? Porque traz também a questão da vacina, né? Diante de uma reinfecção, né? Se é uma doença que mesmo você tendo ela, você muitas vezes pode pegar de novo, a vacina ela seria capaz de imunizar essa pessoa contra esse vírus, nesse caso? Então, essa é uma questão muito importante. Realmente, se todo mundo fosse pegar o mesmo vírus, sem mutação de novo, não teria sentido a gente produzir vacina. Como essa situação é uma situação de exclusão, a vacina é muito interessante, ela é muito importante. Ela continua sendo ainda, de certa forma, a grande cartada para se conseguir ter, de certa forma, uma volta à normalidade depois, né? Sem a vacina, hoje já não se pensa mais em uma volta à normalidade, doutor? Então, a vacina, ela realmente é uma expectativa enorme em cima dela, ela deve ajudar muito, mas existe ainda uma questão de disponibilidade de vacina para a população inteira. Então, as pessoas que mais estudam hoje sobre vacina estimam que a gente só vai conseguir um resultado muito bom até o final de 2021, talvez 2022, porque a gente não vai ter toda essa vacina disponível para vacinar todo mundo. Muito bem. Doutor, entrando justamente nessa questão da vacina aqui, nós já temos algumas perguntas do pessoal participando, nós vamos mais nesse sentido, depois nós vamos um pouco mais a respeito dos testes, também da prevenção do Covid, mas já entrando na questão da vacina, o Moacir Antônio, ele pergunta aqui, ele coloca aqui, não, pergunta ao doutor, o senhor acredita que o governador Dória, né, anunciando já um dia de vacinação, tudo, o senhor acredita que está certo mesmo, de o mais rápido possível já disponibilizar essa população, já começar uma vacinação, seria necessário que ele esperasse um plano nacional, ou seja, ver uma outra forma da vacina? Como que o senhor avalia isso? Então, na verdade, isso é uma questão mais política do que médica, né? Então, há uma briga aí para ver quem consegue proteger primeiro a população e ganhar louros por causa disso. Na verdade, é o seguinte, foi postulada uma data, mas depende ainda de aprovação da Anvisa, senão essa data não vai poder ser cumprida. E depende de ter disponibilidade da vacina também. Por quê? Porque o Instituto Butantan, ele é nacional, se for requisitada a vacina para âmbito nacional, vai se dividir essa vacina para o país todo. Então isso precisa ser definido ainda. Agora, claro, em sendo liberada a vacina pela Anvisa, em tendo disponibilidade de vacina, quanto antes a gente vacinar, claro que vai ser melhor. Muito bem, doutor. Isso é muito importante. Uma coisa que o pessoal até perguntava, eu vi que na internet tem surgido muito essa dúvida, né? É porque assim, pelo que se desenha, principalmente nessa briga política, né? É que o governo federal vai querer uma vacina, o governo do estado vai querer outra. Caso seja disponibilizado nacionalmente uma vacina e o governo do estado vacine com outra, a pessoa ela pode tomar as duas, ela deveria optar por uma das duas, existem como a pessoa saber qual das duas seria melhor para a sua situação, como que é? Então, não tem sentido a pessoa tomar duas vacinas, mesmo porque existem riscos se você for fazer alguma coisa, não existem estudos mostrando uma pessoa tomando uma vacina e tomando outra se ela não vai ter uma reação hiperimune e que pode causar até a doença. Então, não existe estudo nesse sentido ainda. Talvez a gente chegue a essa conclusão mais para frente. Agora, qual vacina é melhor? A que está disponível.
Então, cada vacina vai ter os seus prós e os contras. Então, estão falando, essa vacina chinesa, eu não vou tomar a vacina porque é a própria China que mandou o vírus. Isso não procede. A vacina tem o aval do Instituto Butantan. O Instituto Butantan é um instituto de renome internacional e não tem nada que desabone a sua conduta sempre. Então, a vacina, a Coronavac é segura, a vacina da Pfizer foi aprovada pelo CDC americano. O que está talvez um pouquinho mais atrasado seria a de Oxford. Mas as vacinas estando aprovadas, todas elas têm seus prós, seus contras, mas assim, o risco de você ter Covid e uma complicação grave é imensamente maior do que um possível risco de uma vacina que não foi testada por tanto tempo. Então, foi muito rápido? Foi, mas o risco de você não tomar vacina e pegar doença é muito maior do que tomar vacina. Então, quem tiver disponibilidade a vacina e tiver o grupo de ser vacinado, essa pessoa deve fazer uso da vacina sim. Não deixar para depois, né? Assim quanto possível, né? Isso é muito interessante, doutor. E já se existe também, eu sei que tudo isso a gente está falando aqui sem nenhum protocolo estabelecido, ainda sem nenhum plano exato, mas as pessoas que já tiveram o Covid, elas também serão vacinadas, principalmente no pegar assim, profissionais de saúde, né? Pessoas que muitos deles já tiveram contato, tudo acabaram tendo a doença e eles são, de certa forma, um dos primeiros grupos a serem vacinados, né? Possivelmente eles serão vacinados, mesmo quem já teve, poderia ter alguma reação, alguma coisa, existem alguns estudos já que mostram que quem já teve Covid ser vacinado dá problema, como que é? Essa é uma questão muito importante ainda, porque não existe uma resposta definitiva. Até esta semana agora passada teve um curso só sobre as vacinas que eu fiz com os grandes especialistas do Brasil sobre vacina. E o que é interessante? Todos esses testes são feitos com pacientes que, em teoria, não tiveram o Covid-19. Então, são pessoas que vão ganhar imunidade. Existem algumas vacinas que, quando a pessoa já está imune, a própria vacina pode trazer algum dano. Então, não existe ainda um estudo bem conduzido com pessoas que já tiveram Covid-19 e que vão tomar vacina para saber se essa vacina vai trazer benefício ou se vai trazer algum efeito colateral. Então, não existe essa resposta. Agora, existe um parecer pessoal meu. Nem todo mundo que teve Covid, os testes dão positivos. É muito comum uma pessoa ter Covid, a gente fecha o diagnóstico característico, não tem dúvida nenhuma, mas os testes dão negativos. Então, a maior parte dos voluntários para essas vacinas são profissionais de saúde. E mesmo esses profissionais de saúde que tomaram a vacina, eu acredito que muitos deles tenham tido a Covid e não saibam, e portanto a gente já tem nesse pool de pessoas que tomaram a vacina, pessoas que já tinham tido Covid e que a vacina realmente não trouxe nenhum problema, mas não é uma resposta que a gente tenha. E os planos de vacinação que nós estamos tendo, ninguém até agora tocou nessa questão. Se pessoas que já tiveram sabidamente devem ou não devem tomar vacina. Mas particularmente eu acho, se você já teve, principalmente quem teve há pouco tempo e está imune, deve dar a oportunidade para outra pessoa tomar vacina, outra que não teve. Então, por exemplo, eu já tive, tem vacina sobrando, eu posso tomar de novo. Não tem, eu vou fornecer essa vacina para uma pessoa que não está imune. É muito interessante essa questão. E você falou aqui pra gente a respeito de você estar imune à doença. Isso é comprovado através de testes, seria isso? É o teste do anticorpo disponível, seria isso? Então, o teste, quando vem positivo, comprova que você está imune, mas muitas vezes a pessoa está imune e o teste não vem positivo, porque essa imunidade pode não ser detectável ao exame, porque os exames também não são tão precisos até hoje, e a pessoa pode estar com essa imunidade guardada numa célula de defesa lá com o linfócito T e não aparecer nesse exame que você vai ter. Então você não precisa buscar esse exame positivo para saber que você está imune. Olha só, muito interessante, doutor. E nós temos aqui também mais pessoas já participando com a gente aqui. Agradeço muito a Elaine Neix, que mandou seu recado. Também aqui o pessoal, o seu Moacir, a Luana Barros, que mandou uma pergunta aqui pra gente. E você que está acompanhando com a gente aqui, pode participar ao vivo aqui do nosso programa através do facebook.com/TV Itapê. A Luana Barros, ela manda aqui pra gente, doutor, assim, quais os cuidados de gestante com o Covid, né? Ontem minha mãe estava em casa, lá ela começou a assistir o Fantástico e apareceu o caso da esposa do Alok, né, do DJ, onde ela teve ali, acho que uma antecipação do parto, alguma complicação ali, por conta se falava ali muito por conta do Covid, né? Essa é uma das preocupações que a gestante tem que ter. Existem mais preocupações também? Como que é, doutor?
Então, a gestante é um caso bem especial, né? Então, até hoje, assim, não se demonstrou a passagem do vírus da mãe para a criança, para o feto, via placentária, apesar de que isso em teoria é possível. Não se achou o vírus dentro do líquido amniótico e não acha-se o vírus dentro do leite quando a mãe vai amamentar. Porém, a grávida, ela é um paciente também, né? E a grávida, ela muitas vezes vai ter que receber medicamentos. E não são todos os medicamentos que a gente usa para tratar Covid que podem ser usados durante a gestação. Dependendo da fase da gestação, o tipo de medicamento, dependendo de qualquer fase de gestação, eu não posso usar. Então, a gestante é uma pessoa que vai ter que tomar mais cuidado pela limitação de tratamento que a gente pode ter. Então, respondendo a Luana, é muito importante que todos tenham cuidado, mas a gestante tem que ter cuidado maior ainda. E até o caso dela, se eu não me engano, teve uma coisa a ver com trombose, que a trombose acabou afetando a paciente, foi algo desse tipo. E se fala também, né, eu ouvi, isso é relacionado ao tratamento ou ao próprio Covid mesmo, a incidência de trombose nas pessoas, doutor? No começo da pandemia ninguém sabia isso, mas o que se descobriu? Que a primeira fase, que é a ação do vírus em si, como outros vírus causam, a gente não chama pneumonia, a gente chama pneumonite viral. Então esse vírus, ele causa uma inflamação no pulmão. O Covid é um pouco diferente. A inflamação que ele causa, depois do período até que você já tem anticorpos, já não é mais ação viral, causa uma inflamação a nível pulmonar, que a principal complicação é uma coagulação dessa microcirculação do pulmão. E essa coagulação é que gera aquelas imagens que a gente vê na tomografia. Isso não se sabia no começo, mas é uma patologista brasileira que descobriu já no começo ainda da pandemia lá, ela acabou descobrindo, e a gente sabe que essas pessoas que têm essa inflamação muito grande acabam coagulando esses vasos do pulmão, e daí o pulmão não funciona naquela região porque não tem a circulação para ter a troca gasosa, né, do oxigênio e do gás carbônico. Então, não é o tratamento que fez ela coagular, na verdade foi o vírus, e por isso que determinada parte do tratamento você tem que instituir uma medicação anticoagulante. Muito interessante, doutor. Então nós vemos, né, que é um assunto que ele vai se renovando, ele vai chegando cada vez mais novas informações, novos estudos. É um esforço mundial, eu acho, para vencer essa pandemia, né, com todos os melhores cientistas, todos os melhores médicos olhando, analisando clinicamente, respondendo também ali as necessidades das pessoas, e com isso as coisas elas vão mesmo caminhando. E hoje falando justamente a respeito da prevenção, doutor. A prevenção que se vê hoje, ela já é um pouco diferente do que se pensou no início? Ela vai no mesmo segmento, doutor? Qual que são, de certa forma, vamos dizer assim, as orientações de prevenção e as principais orientações para hoje, para quem está assistindo aqui com a gente? Muito bom. Esse é um vírus singular. É diferente do que a gente já ligava. Mesmo os coronavírus que a gente já tinha aqui. Então, como que uma pessoa pega um resfriado, uma gripe? Conversando com outra pessoa de perto, saem gotículas de saliva que atingem os olhos ou a boca da pessoa e a pessoa pega. Ou então, são as mãos que tocam locais contaminados, levam as mãos nos olhos, nariz ou boca. Se você tiver uma pessoa resfriada a mais de 2 metros de distância com você, você não pega. Para a Covid, isso não vale. O Covid, ele tem uma propagação no ar. Então, quando a pessoa fala, sai um aerossol que permanece no ar, se não tiver uma renovação de ar, por até 3 horas. Então, esse aerossol vai atingir o outro, mesmo que o outro esteja de máscara. Ele vai atingir os olhos, entra pelo lado da máscara, atinge as mucosas e a pessoa adquire o vírus. Então, o que é fundamental? Lavar sempre as mãos com água e sabão, passar álcool gel. Sempre que for mexer no rosto, você tem que fazer isso, porque o vírus não entra pela pele, não entra pela mão, ele vai entrar pelas mucosas, olho, nariz e boca. Só que, só isso não adianta. Todas as vezes que você estiver em algum ambiente com outra pessoa, mesmo que seja gente da família, isso é importante dizer, os familiares não estão imunes uns aos outros, então tem que estar de máscara. A máscara não te protege, a máscara vai proteger o outro de mim. Então, está no ambiente, todo mundo tem que estar de máscara. Se alguém tirar a máscara, vai se formar o aerosol, mesmo que os outros estejam de máscara, eles podem pegar. Então, isso precisa tomar cuidado quando você vai almoçar com alguém, por exemplo, que ninguém come de máscara.
Então você tirou a máscara. Essas pessoas vão veicular vírus se tiver com o Covid no período contagiante. Muito bem, doutor. Então, trazendo aqui pra gente essas informações, nós temos alguns recados aqui do pessoal que está participando com a gente através do facebook.com/TV Itapê. O Fernando Icel Magatti, ele manda aqui pra gente, muito esclarecedor. A Marinete Alves manda, ele tira sempre as nossas dúvidas. O Fábio Amaral manda, parabéns, doutor Otávio. O Guilherme Tiste Reis, ele manda aqui, se a pessoa apresentar algum sintoma, ela deve procurar o hospital ou um médico clínico, doutor? Existe alguma orientação a respeito disso? Pois é, então o hospital é para casos graves, né? Quando você pensa que você vai internar a pessoa. Então quando a pessoa começa com sintoma, antigamente, no começo da pandemia, falavam, se o seu sintoma é leve, fique em casa. Então se a pessoa tem um sintoma leve a moderado, ela não deve ficar esperando. E mesmo que a pessoa às vezes tenha um sintoma 1 dia, 2 dias e fica boa. Porque o Covid pode complicar, na verdade, no 5º ou 7º dia, na 2ª semana. Então se a pessoa tem algum sintoma leve, ela deve procurar o seu médico de confiança. Se a pessoa quer um serviço público, existe serviço público destinado a isso. Se ela não tem a menor ideia do que seja, vai na unidade básica de saúde. Se acha que é Covid, existe aqui em Itapetininga, onde seria a antiga UPA lá, que é a policlínica, um serviço especializado em atender pessoas com suspeita de Covid. Então, não esperar passar, ficar ruim. Quer dizer, tem que procurar o serviço de imediato. Muito bem, né? E essa é uma orientação que mudou, né? O senhor citou aqui pra gente, né? No começo falava muito do fique em casa. Acredito que muito pela estrutura, se pensava que ia ser algo... Nós víamos, né, imagens da China, imagens da Itália, que traziam ali uma contaminação muito grande, poucos leitos e tudo, né? Problemáticos e tal. Aqui... com essa mudança hoje, né? As pessoas elas têm um pouco mais de dificuldade com isso, muitas vezes elas dizem, não, tá pouquinho, eu vou ficar em casa, não vou nem consultar com o médico, mas é muito importante ter um diagnóstico clínico ali, né, doutor? Sim, por quê? Quanto mais precoce for a avaliação, melhor vai ser a evolução. Mesmo que a pessoa não esteja num período crítico, existem exames de sangue que conseguem prever a evolução. A gente chama de exames preditivos. Então, mesmo que você esteja sem sintoma nenhum, eu posso achar um exame lá que fala, não, este paciente tem uma chance altíssima de complicar nos próximos dias. Então, nós já tomamos as medidas antes que ocorra a complicação. Muito bem, doutor. Então, vendo aí mesmo que é muito necessário procurar o auxílio médico, já existem ferramentas mesmo aí para que para que a chance de se complicar, de se ter um caso muito grave, seja cada vez menor, e isso é muito importante, né? E doutor, nós temos aqui uma pergunta da Cíntia Fernandes, ela coloca aqui, né, a respeito dos sintomas, né, porque acho que é algo que deixa as pessoas bastante, vamos dizer assim, às vezes confusas, né, porque muitos sintomas diferentes às vezes são atribuídos ao Covid, né? Ela coloca dor de garganta e nos olhos frequentemente, pode ser Covid, ela coloca aqui, doutor, se puder enumerar também para a gente um pouquinho dos sintomas aqui. Ok. Segundo a Organização Mundial de Saúde, e que a gente tem que levar em consideração, o sintoma mais frequente é febre. O segundo mais frequente é tosse seca. O terceiro mais frequente é dor no corpo. O quarto mais frequente seria perda de olfato e paladar. Depois nós temos ainda diarreia, vômito. A diarreia é especialmente importante em crianças. Agora, você pode ter mal-estar, astenia, falta de ar, alterações de pele, os mais variados tipos de alteração de pele. Na minha experiência própria, o que eu vejo mais frequente? Dor muscular, fraqueza, perda de olfato e paladar, nem sempre o característico, que é uma perda total, às vezes pode ter parcial. Em crianças, e principalmente adulto jovem, não é o que a estatística mundial fala, mas é o que eu tenho observado, são adultos jovens. Às vezes o único sintoma que tem é diarreia. E assim, é bastante variado, mas tem sintomas que são muito sugestivos. Então, por exemplo, perda de olfato e paladar. Hoje, se você pegar em Itapetininga, quem perdeu olfato e paladar, 90% dessas pessoas vão estar com Covid-19. Não é pouco, hein? Então esse é um sintoma extremamente valorizável. Se você perdeu o olfato e paladar, corre averiguar, porque você tem 90% de chance de estar com Covid. Outra doença. E assim, dor de garganta é comum também, mas ela dura um dia.
2 dias, dificilmente passa isso. Febre também tem uma relativa frequência. E tem pacientes que mantêm a febre por muito tempo, até um indício de que a evolução não está muito boa. Mas a maioria não tem febre, ou tem febre pouca, 1 dia, 2 dias. E a dor muscular, isso aí é bem característico, sabe? A pessoa com dor muscular hoje, fraqueza, dor muscular, a gente obrigatoriamente pensa em Covid. Muito bem, doutor. Então, muito importante ficar atento, então, aos sinais, aos sintomas e também estar atento também a tudo aquilo que pode, né, nesse momento, ter esse cuidado com as pessoas. Como o doutor estava falando aqui pra gente, né, muitas vezes não se detecta, muitas vezes é algo silencioso, principalmente em pessoas mais jovens, né, então a pessoa está transmitindo, porque mesmo que ela não tenha sintomas, ela pode estar transmitindo, né, doutor? O período de transmissão dela, como que funciona? Então, o primeiro período é o chamado período de incubação. É quando você adquire o vírus até o dia que você vai ter o primeiro sintoma. A maior parte dos pacientes, a gente conta a possibilidade de contágio, e quando começou os sintomas, ele bate na faixa de 5 dias, é impressionante. Mas esse período de incubação, ele varia de 1 até 14 dias. Período de transmissibilidade básico. Se a pessoa não tiver uma evolução complicada, porque daí aumenta, ele pode transmitir para os outros de 2 dias antes do sintoma, olha a importância. Então, se começou o sintoma hoje, segunda-feira, 2 dias atrás, você teve contato no sábado com alguém, você já pode ter transmitido para a pessoa. E ele dura por até 12 dias na sequência, mas por margem de segurança se pede 14 dias de isolamento. Muito bem, doutor. E é justamente a respeito disso aqui que nós temos mais um comentário. A Adriane Célia Nunes, ela colocou aqui, ela perguntou, né, qual o período maior de contágio, seria no início dos sintomas. E também, falando aqui a respeito dos sintomas, a Kelly Cristina Ferreira Martim, ela mandou aqui pra gente que ela sentiu muitas ondas de calor. Ela falou assim, eu senti muito e após uma grande sudorese, ou seja, ela falou que ela tinha bastante. Será que isso é devido à febre ou também é um outro sintoma separado, doutor? Então, essa sudorese pode ser uma variação térmica, e aí é um sintoma significativo. Então, a temperatura normal do ser humano é de 36 a 36,5. A febre é a partir de 37. Então, se a pessoa atingir 36,9, a gente não chama de febre. Mas depois, na hora que voltar para 36,5, ela vai ter sudorese. Mas nessa fase agora de muita ansiedade, muita dificuldade emocional, as pessoas podem ter isso de origem emocional. A pessoa fica tensa, está isolada, tem medo de ter a doença, tem medo de morrer, tem medo de ficar com sequela. Então a pessoa fica tensa e pode ter sudorese, sem falar de outras doenças que podem estar ocorrendo agora. Né? Climatério também, né? Costuma dar esse tipo de sintoma. Não, muito bem, doutor. E nós temos também um pessoal que está participando através do Instagram aqui com a gente. É uma alegria muito grande poder ter você que participa aqui e está mandando algumas perguntas também para a gente aqui. Daqui a pouquinho já vou dar uma olhadinha aqui para vocês também, trazer a sua pergunta. Só que mais uma aqui, peraí, eu já tenho as do Instagram, então trazer aqui para o doutor. A Paula Cris, ela manda aqui. Como devemos fazer nas festas de final de ano, doutor? Eu acho que é algo que chama bastante atenção. Natal chegando, é um tempo principalmente de reunião com as pessoas mais velhas da família, avós e tudo. Tudo isso já é hora de se pensar uma outra maneira para esse ano, né, doutor? Não tem como fazer isso com segurança. Eu vou dar conselho como médico. As festas de fim de ano, este ano, são sem festa. Infelizmente, se você ama seus familiares, se você preza, principalmente essas pessoas mais velhas, você vai manifestar seu afeto não abraçando e beijando, vai ser preservando essas pessoas, sempre, porque o contato tem que ser de longe e com máscara. Então, com fraternização, com abraço, com comida, isso não vai dar certo. Só se você tiver um espaço aberto, que seria uma ideia, onde essa pessoa vai ficar, as pessoas devem ficar isoladas numa distância grande para poder tirar a máscara e se alimentar. Mas realmente não é um período bom para a gente pensar em festa. Nós estamos vendo aqui, é o que eu vejo no consultório, festa de aniversário de casamento, festa de batizado, reunião de família, aniversário, e depois começa a chegar 1, 2, 3, 10 pessoas, 20, 30 da mesma festa, todas contaminadas. Então, realmente é um perigo sério.
Muito bem, doutor. E no Instagram também nós temos mais uma pergunta aqui, duas, né? O do Fabiano Darini, ele manda aqui pra gente. Ele gostaria de saber um pouco mais sobre o tratamento precoce. E também a Silvana Meira, ela fala aqui, né? Se ela gostaria de saber a respeito da ivermectina, se ela previne. Falando justamente a respeito disso, se falou muito, né? No tratamento precoce, também tanto da ivermectina quanto da hidroxicloroquina, anterior à doença, como algo preventivo, a vitamina D, zinco, também coisas que não são exatamente medicamentos, mas também as pessoas ingerem. Alguma delas faz diferença? É algo recomendável à população geral ou só com orientação médica específica? Como que é, doutor? Muito boa pergunta. Então, obrigado para o Darini. Infelizmente, Darini, eu não posso passar aqui uma receita. Seria antiético e provavelmente causaria mais dano. Então, eu não posso dizer que remédios são utilizados, mesmo porque isso é individual. Cada pessoa deve ser analisada e fazer a medicação adequada. Quanto à medicação preventiva, esse é um assunto fundamental. Não existe medicação preventiva para a Covid-19. Não existe. Isso não sou eu que falo. É qualquer centro importante, a Organização Mundial de Saúde fala isso. Por quê? Remédios que aumentam a resistência não são muito interessantes. Porque a segunda fase do vírus, que é a fase mais perigosa, é uma fase de hiperimunidade. Então, em teoria, não foi demonstrado isso, mas em teoria, se eu aumentar a imunidade de uma pessoa, eu posso causar uma doença mais grave a ela. Hidroxicloroquina. Já tem meses que foi feita uma meta-análise com mais de 1.300 estudos e mostraram que a hidroxicloroquina e cloroquina não serve para tratamento, ela pode até piorar a evolução, não melhora a evolução, e muito menos para prevenção. Ivermectina. Ivermectina é um remédio chamado viricida. Ele é um remédio que é usado para parasita há muito tempo, a gente já receita há bastante tempo, mas ele tem uma ação sabidamente viricida, já tem bastante trabalho científico em cima disso. Então ele é capaz de matar o vírus. Não existe um estudo bem conduzido ainda com segurança para usar a ivermectina de longo prazo. Ela tem ação tóxica sobre o sistema nervoso central e pode induzir fazer uma tolerância ao remédio. Então, se eu fico tomando ivermectina, depois se eu quiser tratar a Covid com ivermectina, ela pode já não agir da mesma maneira. E outra coisa, como ela mata o vírus, se ela for ser usada como prevenção, deveria ser tomado todo dia, o que não pode. Então, tem os esquemas aí que ficam falando, vamos tomar a cada 15 dias, vamos tomar 2 por semana. Isso não tem o menor fundamento. Eu atendi muita gente com Covid que vinha fazendo isso e atrapalha o tratamento. Então, só vai matar o vírus se você adquirir naquele dia. Se você tomou ivermectina hoje, tudo bem, não pega hoje. Mas amanhã você tem contato com o vírus, você vai pegar, a ivermectina não está mais lá. Muito bem, então trazendo mesmo, tirando muitas dúvidas aqui. Você que está acompanhando com a gente, mande também essas dúvidas através do facebook.com/TV Itapê, também através do Instagram aqui da TV. Hoje o pessoal participando bastante com a gente, doutor. E eu já vou deixar também uma pergunta no ar aqui, que seria a respeito dos exames e testes, né? Tem o Fernando e a Selma Gatti, eles mandam aqui, existe algum exame que detecta se a pessoa já teve Covid e não sabia? E também a Aline Correia, ela manda, é aconselhável fazer o teste rápido? Eu vou perguntar para o doutor aqui daqui a pouquinho, então, a respeito disso, né? Quais são os testes, quais são os exames, qual é a confiabilidade de cada um deles, mas nós temos um recado muito especial para você do Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece. E agora com agendamento e resultados online em 3.000 exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você. Muito bem, você que está acompanhando com a gente aqui no Telescópio de hoje, recebendo a presença do Dr. José Otávio Vasques Aires, otorrinolaringologista aqui de Itapetininga, falando a respeito do Covid-19. Que bom é ter, vamos dizer assim, esse auxílio num tempo onde muitas dúvidas surgem, as pessoas têm muito medo, né? Trazer informação, trazer aquilo que você que está acompanhando com a gente aqui gostaria de saber, para se orientar nesse momento é sempre muito importante. Então, hoje aqui, e eu deixei algumas perguntas aqui, antes de nós termos o recadinho do Laboratório Itapetininga, que seria a respeito do exame e dos testes, né, que são feitos hoje. Doutor, existe alguma forma de se saber se já teve Covid e não sabia? Perfeito. Então, existem testes que vão procurar detectar o próprio vírus na pessoa. Então, é aquele teste que é colhido com o suave, aquele cotonete que vai até o fundo do nariz, até a garganta. Então, ele vai procurar saber se a pessoa está com o vírus naquele momento ou não. Esse exame ele pode positivar 2 dias antes do início do sintoma, até uns 7, 9 dias depois. Ele mostra que a pessoa está com o vírus em atividade, que está com a doença.
Os outros tipos de exames são exames que vão detectar os anticorpos que a pessoa fez contra o vírus. Então, aquele teste rápido que fura o dedo e põe ali, ele vai procurar detectar os anticorpos. Só que leva um tempo para você produzir esse anticorpo. Então, precisa ter, no mínimo, 7, 8 dias de evolução para que esse teste mostre. Esse teste pode mostrar se você já teve. Se está com IgM positivo, que teve ou está tendo agora no curto prazo. Se for o IgG, ele mostra que já tem um pouco mais de prazo, que ele começa a positivar com 14 dias. E depois tem os testes sorológicos, que você vai colher no sangue a dosagem desses anticorpos. Então, esse teste é capaz de mostrar se você já teve ou não. Porém, esses testes são exames complementares. Não existe nada disso 100%. A gente usa esse teste junto com todo um raciocínio clínico e outros exames que você possa fazer. Muito bem. Até respondendo também a pergunta da Aline Correia, é aconselhável fazer o teste rápido dentro de uma avaliação, dentro de um exame clínico, de um médico, tudo, ele serve como uma ferramenta, mas ele não é, e por si só, ele não orienta nada, né? Exatamente, é o que eu falei, são exames complementares. Eles vão nos ajudar, a gente não vai se basear única e exclusivamente num teste. Muito bem. E, doutor, falando justamente a respeito do teste, né, acho que é algo que chama bastante a atenção da gente, vamos dizer assim, é que nós vemos, principalmente os times de futebol agora, né, todos eles com um protocolo, fazendo testes quase que semanalmente, vamos dizer assim, antes dos jogos, mesmo assim, vários jogadores tendo uma taxa de infecção alta, muitos jogadores ficando fora, ou seja, ali demonstra mesmo que sim, só fazer os testes regularmente não é o bastante para se prevenir, para não se ter uma propagação do vírus, né, doutor? Então, esse é um exemplo bem claro e que ficou bastante popular, porque todo mundo está seguindo isso, que ficar fazendo seguidamente o teste não dá segurança, esse é o grande perigo. Então, a pessoa está com Covid, a gente colhe o teste do swab lá, dá negativo, mas pelo quadro clínico a gente percebe que tem e depois dá o sorológico positivo. A pessoa tinha, mas o teste do swab dá um negativo. Então, quando dá negativo, ele não necessariamente te isenta de estar com a doença, você pode passar para os outros. Então, mesmo com teste negativo, você não vai ter essa segurança, todo mundo tem que se precaver. Muito bem, doutor. Então, muito importante nós ficarmos ligados em tudo isso. E o doutor falando também a respeito aqui das sequelas, né? A Márcia Priori, ela fala assim, alguém se pode ficar com alguma sequela? Já se é observável isso, doutor? Das pessoas que tiveram Covid, às vezes ter danos permanentes ou danos em outros órgãos e tudo, como que é isso? Sim, você pode ter um monte de dano permanente. Você pode ter uma sequela neurológica, porque uma das complicações é o acidente vascular encefálico, onde a pessoa pode ficar com todas as sequelas do chamado AVC, né, que todo mundo conhece, uma alteração motor, alteração sensitiva, alteração cognitiva, de raciocínio, de memória, pode ficar como sequela. Uma sequela comum de ficar quando não tratado adequadamente é a perda de olfato e paladar, eles podem ficar permanentes, e é uma perda de origem neurológica. Sequelas cardíacas, então o vírus inflama o coração também, você pode ter quadro agudo, mas o que tem se observado até mais é de 1 até 3 meses pós o início do Covid, a pessoa começar com alteração de ritmo cardíaco, pode ter até umas alterações cardíacas bem significativas. E a sequela pulmonar, né, que é bastante temida, porque aonde formou aquele coágulo, se você não conseguir desmanchar esse coágulo, tirar essa inflamação e resolver o problema, ele pode formar uma cicatriz lá que a gente chama de fibrose pulmonar. E na fibrose pulmonar não há mais troca gasosa, então um pedaço do pulmão que como se estivesse morto, entre aspas, né, um pedaço que não funciona mais. Você pode ter sequelas renais, com alteração de função renal, enfim, as possibilidades de sequelas são muitas. Isso chama bastante atenção, né? Porque nós tivemos que diversas entrevistas com pessoas que já passaram pelo tratamento, que às vezes tiveram até alguns quadros mais graves, mais sérios, e muitas delas relatam justamente isso, né? Que, principalmente a questão renal, né? Elas falam que tiveram algumas complicações, algumas citam que seria pelo próprio tratamento também, que seria algo são medicamentos que muitas vezes trazem uma sobrecarga ali renal, tudo, e também por conta do Covid. Seria por essas duas questões ou tem uma questão mais específica assim? Olha, em tratamento de paciente grave, evita-se ao máximo o uso de medicações que são tóxicas para o rim. A não ser que você tenha uma complicação bacteriana, que você precise efetivamente de determinado antibiótico, mas isso não é comum. Mesmo porque os antibióticos que causam lesão de rim não são os mesmos que gostam de dar uma pneumonia secundária, enfim, mas isso é possível. Mas o mais comum é assim, as complicações, a pessoa entra em choque, entra em ventilação, isso faz com que diminua
a quantidade de sangue que chega no rim, e mais a coagulação, como ocorre no pulmão, pode ocorrer no rim também. Então, o mais provável é ser a ação do próprio vírus. Muito bem, doutor. E eu agradeço também a todo mundo que está participando, mandando o seu recado aqui. Samuel Gibran, nosso grande amigo, ele está aqui presente junto com a gente através dos comentários. Ele está de férias aqui da TV, está sempre presente também acompanhando o Telescópio. A Laís Reis, ela manda aqui pra gente justamente algo que a gente comentou aqui, doutor, que seria a respeito das aglomerações, né? Ela fala, né, temos visto muitas aglomerações em bares, festas de casamento, confraternizações. A maioria das pessoas nunca estão de máscara, mas pensando agora nessa festa final de ano, teria alguma recomendação um pouco mais segura, né? Isso já deu aqui pra gente, mas falando justamente a respeito dessas aglomerações, seja desses locais onde as pessoas estão tendo mais bares, festas de casamento, confraternizações. Isso eu vejo, senhor, com essa decisão que foi tomada agora da regressão para a fase amarela, tudo era exatamente necessário nesse momento, ou seja, parar de novo, assim, essa aglomeração nos locais, dificultar um pouquinho mais que as pessoas façam errado, porque tem sim se levantado muito o número de infecções aqui na cidade, né? Então, as aglomerações, mesmo com máscara, não são adequadas, vai haver contágio, nós estamos numa quantidade enorme de contágio. Isso tem acontecido principalmente com jovens, né, nessa fase, e esses jovens podem não estar com sintomas, mas estão levando para as outras pessoas da casa. Então não é hora de aglomeração, mesmo de máscara. Agora, aglomeração sem máscara, aquilo é líquido certo, basta um contaminado lá, vai contaminar um monte de gente. Muito bem, doutor. E nós temos uma pergunta aqui a respeito desses tratamentos, que assim, talvez seja algo que é um pouco diferente de tudo. E você citou aqui pra gente que é um dos sintomas mais característicos, que é a questão do cheiro e do paladar, né? Para quem teve essa perda do cheiro e do paladar, demora um tempo para essa volta. Existe um tratamento específico para que essa volta aconteça? Pode acontecer da pessoa não ter mais e ter um problema que vai durar durante muitos anos, aí sem paladar, sem cheiro? Como que é? Existe um tratamento de fase aguda específico, perdi o olfato agora, nós vamos entrar com medicamento específico, costuma ser muito eficaz. São poucas as pessoas que esse tratamento não funciona. Quando não funciona o tratamento de fase aguda, nós temos um tratamento para fase crônica, que pode ser instituído por até 3 meses. Né? A fase aguda tem que ser logo no princípio e até com 3 meses a gente ainda consegue resgatar essas células que não estão funcionando bem. Depois desses 3 meses, fica cada vez mais difícil o tratamento. Eu vi um caso de uma paciente que 6 meses já de perda de olfato e paladar, sem tratamento para isso, porque como ela teve um quadro mais grave, se preocupou com outras partes do corpo dela, principalmente o pulmão, e deixaram um pouquinho de lado a parte de olfato. E assim, provavelmente não vai recuperar. Depois de 6 meses sem tratamento, dificilmente vai recuperar. Nossa, doutor, é algo que chama bastante atenção mesmo, né? Porque eu lembro que quando nós tivemos a nossa primeira entrevista aqui com o paciente, foi uma enfermeira de São Paulo, acho que na época até em Itapetininga tinham poucos casos, assim, e ela citava pra gente, né, essa questão da perda do olfato paladar, pra gente foi algo muito novo, né? E ela falava, olha, tô aqui com essa perda, tudo. Ela falou, já existem casos fora do Brasil que se citavam isso, né, que existia essa questão, e nós vemos mesmo que é algo que pode prejudicar a qualidade de vida da pessoa durante muito tempo, né? Então é algo que tem que ficar muito atento mesmo, né? Sim, isso vai trazer um problema físico, porque a pessoa começa a perder peso, porque não consegue se alimentar, não tem prazer em se alimentar, e um problema emocional terrível, né? Porque a pessoa perde o prazer de se alimentar, comer uma comida gostosa. E também você tira a proteção da pessoa. Então, a pessoa que não percebe se o gás está vazando, se está pegando fogo na casa, não sente cheiro de fumaça. Até quem perdeu em definitivo tem que pôr sensor de gás e de fumaça na casa. E também, quando você vai comer uma comida que está estragada, você vai sentir um gosto ruim. A pessoa perdeu o paladar, ela perde essa proteção também. Então, é uma questão de perda de segurança também. Olha só, então é algo muito sério. Quem está com essa perda então de olfato e paladar, procure mesmo o médico, procure esse tratamento, existe tratamento, é para ser feito o mais rápido possível, né, doutor? Para que possa ter aí os bons resultados. E também falando aqui, doutor, a respeito justamente da importância dessa questão da máscara, né? O senhor estava citando aqui pra gente que mesmo com a máscara já não é o bastante, já não é o satisfatório, né? Então, a máscara de hospital mesmo, a N95, tudo, ela tem uma proteção diferente, aquele face shield que o pessoal coloca, né? Aquela proteção de acrílico, ela seria o mais indicado. O que poderia, vamos dizer assim, ajudar ou nada disso seria o bastante? É simplesmente mesmo o distanciamento das pessoas?
Para que serve o Face Shield? O Face Shield é um anteparo para gotículas. Então, se eu vou te examinar, vou tirar a sua máscara, vou examinar dentro do teu nariz, vou examinar a tua garganta, para não receber esses perdigotos, essas gotículas, o Face Shield ajuda bem. Mas para aquele spray que fica no ar, não adianta nada, porque aquilo passa através do Face Shield e atinge a pessoa. Então, a proteção ideal é a máscara do outro. Porque a pessoa às vezes vai no lugar, tem gente sem máscara lá, mas a pessoa se sente segura porque está usando máscara. Não existe isso. Você tem que exigir que todo lugar que você está, que todos estejam de máscara. Se tiver um sem máscara, você está correndo risco. Muito bem. A questão de óculos de segurança, nesse caso, também não seria o bastante, ou ajudaria? Então, você teria que ter um óculos que vede a passagem de ar. Porque tem um óculos de segurança, que é aquele que é aberto tem espaço, aqui. Né? Isso, aquele é para também você evitar respingos, perdigoto, de tosse e de espirro. Para que o óculos realmente fosse isolar, teria que ser um óculos tipo óculos de natação, que bloqueasse. Mas isso atrapalha muito daí a sua visão para a sua análise, né? Profissionais como dentista, vamos pensar assim, é algo que é muito difícil dele se proteger nesse tempo, né? Sim, porque o paciente tem que estar de boca aberta. Se o paciente estiver com Covid, provavelmente o dentista vai pegar. Olha só, né, doutor? E você citava também que a sua especialidade mesmo, né? De otorrino também era uma das especialidades que mais se tinham casos, né, de infecção, justamente por se ter que fazer o exame, tem que olhar, tem que abrir a boca do paciente, né? Sim. Então, já se sabia antes de chegar no Brasil que na China o médico mais contaminado de todos era o otorrino, até mais do que os intensivistas que tinham contato com pacientes mais graves, tudo. Por quê? Porque o otorrino, na hora de examinar, tinha que tirar a máscara dos pacientes. Eu já sabia disso, estava ciente disso, tomei todos os cuidados, mesmo assim me contaminei, usando face shield, máscara, avental, me contaminei. Por quê? Porque eu tinha que tirar a máscara do paciente e aquilo vinha pelo ar. Então, realmente, mesmo pessoas muito treinadas a não pegar o vírus, acabam pegando. Se você tiver contato com alguém sem máscara e tiver com Covid, muito provavelmente você vai pegar. Muito bem, doutor. E nós temos mais alguns recados aqui do pessoal participando. A Rita de Cássia Guarnieri, ela manda aqui uma salva de palmas. A Cida Carrascal, ela manda aqui também uma salva de palmas. A Simone Banac, ou seja, bastante gente participando aqui com a gente. A Rosa Cirineu, ela manda uma pergunta aqui, doutor. Ela falou assim, quem precisa de uma cirurgia eletiva nesse momento? Quais as recomendações? É possível se realizar com segurança? Como que está, doutor? Olha, existe uma determinação, não foi decreto, mas uma determinação do governo do estado de São Paulo que não se realizem cirurgias eletivas. O nome já diz, é eletiva. Você pode eleger uma época que você vai operar. Então, hoje estão reservados casos de urgência e emergência. E, claro, você tem que sempre pôr numa balança, porque por mais que o hospital seja bom, que tome todo o cuidado, você vai acabar se expondo. Se você puder adiar, e essa é uma recomendação, não é decreto, mas é uma recomendação do governo do estado que não se façam cirurgias eletivas nesse momento. Muito bem, doutor. E também falando aqui a respeito do tratamento de alguma doença pré-existente, ou seja, a pessoa está no meio de um tratamento, às vezes tratamentos um pouco longos, né? Ao ser detectado o Covid, ela deve continuar com o tratamento anterior e tratar simultaneamente? Ou tudo isso depende de uma orientação, de uma avaliação do médico? Como que é, doutor? Então, claro, quando você tem um quadro determinado de Covid, você vai tratar com o médico. Então, esse médico vai saber dizer para você se você vai parar ou não esse tratamento anterior. Provavelmente não. Muito provavelmente não. A gente mantém todos os tratamentos, mesmo porque outra doença, se ela se exacerbar, vai piorar a Covid. É que existem medicamentos que você vai tratar na Covid que já vão fazer, às vezes, de outro remédio que a pessoa estava tomando. Então, não é que você vai parar o tratamento, mas você vai substituir medicação. Então, agora, nunca, eu acho que estou com Covid, vou parar o tratamento anterior. Isso a pessoa não pode fazer de nenhuma maneira. Muito bem, doutor. E também uma dúvida que surgiu, doutor, seria a respeito da pessoa, que nem o Covid-19, ele é uma variação de um vírus que já existia, que é o coronavírus, né? Ele é o coronavírus de 2019, né? O Covid-19, né? Quem já teve outro tipo de coronavírus antes, ele pode muitas vezes ter já uma imunidade natural ao Covid-19 ou sempre são vírus diferentes que não tem como, não tem relação? Então, eu nunca vi, eu tenho estudado bastante, não vi nenhuma publicação nesse sentido, mas eu pessoalmente, como a gente já tratava pacientes com diagnóstico de coronavírus, até eu atendi um paciente com coronavírus e eu vi
o diagnóstico dele de 4 anos atrás na ficha era coronavírus, a gente já tinha feito uma hipótese para ele. A impressão que eu tenho, isso é pessoal, não ouvi em curso ou nenhum local isso, é que assim, por exemplo, uma população indígena que nunca teve gripe, quando pega uma gripe morre. E nós que já tivemos uma gripe, nós pegamos a gripe e a gripe tende a ser não tão grave quanto de uma pessoa que nunca teve. Então, sob o meu ponto de vista, quem já teve vários coronavírus já pode ter uma memória parcial disso aí e pode ajudar, mas esse é um parecer meu, não existe um estudo científico já nesse sentido. Muito bem. E doutor, pensando agora aqui, né, já estamos já caminhando para o final aqui do nosso programa, mas justamente a respeito da vacinação, né, vai ter que ser algo muito estabelecido, principalmente pela questão de não se ter o contato das pessoas, né? Quando se fala em vacinação, quando se fala em vacinação da gripe, vamos pensar assim, a gente pensa em filas. Quando se fala em vacinação de toda a população, porque muitas vezes são pequenos grupos, tudo. Mas mesmo assim, eu acredito que vai ser uma busca muito grande tudo, né? Como se pensar uma vacinação segura, onde não seja ali vias de disseminação da doença, né? Principalmente onde os primeiros vão ser, principalmente o pessoal de risco, o pessoal que não está saindo da casa faz um tempo, tudo. Como pensar isso tudo? Essa foi uma preocupação que eu tive quando eu vi esse calendário do Estado de São Paulo. Eles deram um dia para vacinar. E a gente já sabe como é que é. Chega o começo da manhã e quem procurou vacina para gripe esse ano, muitas vezes, quando ia tomar, já tinha acabado. Então, existe essa preocupação, sim. Agora, eu acho que o que seria interessante é fazer tudo em esquema drive-thru ou então fazer uma fila bem demarcada com uma distância bem segura entre uma pessoa e outra, para evitar a contaminação nesse momento em que a pessoa vai buscar vacina. Muito bem. E, doutor, a questão das superfícies, né? Um local onde se teve ali, então, você citou pra gente que não seria tanto as gotículas, né? Seria um spray no ar. Isso influi nessa questão da contaminação da superfície? Existe um período, existe só de passar um produto já se resolve? Até mesmo o profissional que vai aplicar, né? A mesma, assim, ele teria que trocar a luva toda vez, trocar até o jaleco dele ali, aquele avental que ele coloca por cima, para fazer em cada um. Tem como se pensar isso? Não, porque assim, o profissional que vai aplicar a vacina, ele não vai ficar tocando nas mãos da pessoa, ele não vai tocar nos olhos, nariz e boca da pessoa. Então, mesmo que vamos supor que possa alguém ter contaminado alguma região ali, não aplicar a vacina, isso não vai transmitir para a pessoa. É colocado álcool a 70% na pele antes, para evitar que tenha algum agente, inclusive o Covid na pele, e onde é feita a introdução da agulha. Então, esse tipo de contágio não... Sendo bem feito o trabalho ali, não tem como ocorrer. Muito bem, doutor. E nós temos aqui mais alguns recados do pessoal. Nós já estamos partindo para o encerramento aqui no nosso programa, mas agradeço muito todo mundo que está participando aqui. A Ivanete e Fábio Carrascal, ela mandou aqui do Terzo Otávio, sempre muito esclarecedor e com excelentes orientações. A Letícia Tiste Reis Aires, ela manda muito orgulho do meu marido, sempre muito esclarecedor para ajudar a todos, ou seja, participando aqui junto com a gente do programa também. A Márcia manda aqui uma salva de palmas, ótimo programa. E doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, é sempre muito bom conversar com o senhor e trazer essas informações para a população de Itapetininga. Se quiser deixar mais algum recado, tiver alguma informação que julgar necessária aqui, que eu acabei não perguntando durante o programa, também fica aberta a câmera telescópio, mas desde já muito obrigado pela participação, doutor. Eu que agradeço o convite. Eu espero ter ajudado, poder contribuir para minimizar esse problema tão doloroso que a gente está tendo. A gente tem contato com famílias que perderam pessoas, né? Que é uma catástrofe e não são números, né? São vidas. Então a mensagem que eu quero passar é assim, cuidem-se. Não acabou, nós estamos ainda no olho do furacão. Não dá para relaxar, está todo mundo cansado, mas a gente tem que tomar cuidado. Esse vírus, ele é terrível, extremamente contagioso e potencialmente letal. Não existe, hoje nós tratamos muito melhor, mas não existe tratamento 100% seguro. O melhor é você não pegar o vírus e preservar os seus entes queridos. E se você que esteve ligado aqui junto com a gente, participou através do Facebook, participou através também do nosso Instagram, lembrando que tem o delivery do Cássio lá do restaurante Vila Rosa, sempre pronto para levar para você e para toda a sua família um almoço de qualidade. Hoje os pratos principais lá são carne moída com legumes, frango frito ao alho, linguiça toscana cebolada, filé de sardinha, bistequinha cebolada e massa recheada. Não deixe de aproveitar. Eu agradeço muito essa companhia, essa audiência. Amanhã tem mais Telescópio para você. É o meio-dia ao vivo, eu te espero lá. Tchau, tchau.
Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga. Cada vez mais em sua vida.